Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Tu és rei, tu és poderoso, tu és tremendo, tu és bendito. E eu quero louvar o teu nome nessa oportunidade, nesse tempo, nesse momento. Queremos meditar um pouco na tua palavra, Senhor. O teu Espírito venha nos dar um entendimento, venha nos dar sabedoria, venha nos dar a direção daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. É o que nós te pedimos nessa oportunidade, Pai, singular, de estarmos na tua presença, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, queridos? Um cafezinho que não faz mal a ninguém. Eu quero trazer hoje um texto da palavra de Deus, dentro de uma mensagem daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que a gente tem ministrado lá na nossa igreja, que se chama o estágio probatório de Saul. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Estágio probatório de Saul. Amém, igreja? Vamos ler? 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, diz assim: Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? A pergunta que fica: você tem guardado aquilo que o Senhor te ordenou? Você tem guardado aquilo que o Senhor te ordenou para você fazer? Você tem feito aquilo que o Senhor pediu para você fazer? No começo da minha caminhada espiritual com Deus, lendo a Bíblia, começando a ler a Bíblia, começando a entender, começando a achar os livros, o Senhor me deu uma palavra que diz assim: em toda boa obra que começou no serviço da casa de Deus para buscar o seu Deus de todo o seu coração, o fez e o prosperou. Essa foi a primeira mensagem que eu lembro que veio diretamente de Deus ao meu coração. Eu nunca esqueci aquilo que Deus colocou no meu coração. Fazer a obra dele, que eu seria próspero, que eu seria abençoado. Amém, queridos? Nunca esqueci desse versículo, está encravado no meu coração, na minha mente, para o resto da minha vida. Aquele que começou na obra do Senhor, para buscar o Senhor de todo o seu coração, o fez e o prosperou. Eu me lembro que quando eu comecei a ministrar em 2007, eu procurava pastores para pregar nas nossas reuniões. Eu pregava dia de sexta-feira. E eu procurei por muitas vezes de trazer pessoas para pregar na reunião em meu lugar. E por incrível que pareça, nunca foi muito difícil aparecer uma pessoa para pregar. Eu nunca consegui trazer ninguém para pregar nas reuniões. Foi muito difícil. Se eu conseguir levar algumas pessoas, foi muito difícil. Porque não havia ninguém disponível. Não havia ninguém que estivesse disposto a ir. Realmente eles não acreditavam que eu já estava ministrando a palavra de Deus. Eles ficavam surpresos.
Então, diante disso, eu fiquei imaginando, fiquei pensando, e lá na frente Deus me revelou, me mostrou realmente o que era que estava acontecendo. Deus não queria que eu convidasse ninguém para pregar, Deus queria que eu pregasse. E eu comecei a pregar, comecei a desenvolver, comecei a treinar a pregação, cheio de erros, porque quando a gente começa assim, é muito difícil. Eu comecei a pregar em 2007, sem nenhuma experiência, mas eu fui adquirindo experiência pregando, estudando, depois pesquisando, analisando. Olha, a gente está em 2021. Né? De maneira agora, Deus foi nos lapidando, Deus foi nos mostrando algumas coisas, nos orientando algumas coisas, foi nos consertando. Existem muitas coisas ainda para aprender. Eu preciso aprender ainda muita coisa. Eu ainda realmente eu não estou preparado. Eu preciso ainda de mais 20 anos para que eu possa estar melhor pregando do que quando eu comecei em 2006, em 2007. Já tenho lido a Bíblia mais de 15 vezes. Mas eu ainda não sei nada, ainda muita coisa que eu não entendo, que eu tenho dificuldades. Acho que Deus vai mostrando, Deus vai tirando, Deus vai orientando. No decorrer da caminhada, muita dependência de Deus, muita dependência do Espírito, muita dependência do Espírito Santo, do conhecimento, da sabedoria de Deus, porque eu não me vejo com nenhuma capacidade para ministrar. A minha mente é muito ruim. Eu tenho muita dificuldade na questão de aprendizado. Mas Deus me deu a capacidade de ministrar, Deus me deu a capacidade de ensinar. E eu glorifico a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. O povo queria um rei. O povo queria ser igual às outras nações. O povo queria ser governado por um homem que ele pudesse ver, pudesse tocar, pudesse fazer as guerras, que eles pudessem conversar com ele, estar perto dele. O povo queria. Deus disse que sempre ele seria o rei deles. Deus disse que ele sempre seria o rei da nação. Que eles não precisariam de outro rei. E aí o povo tem desejo. Como uma mulher grávida tem desejo, e o seu desejo se realiza com o nascimento de um filho, com o nascimento de uma criança. Desejos. O povo tem desejo, o povo quer ser igual às outras nações. Israel passa por um período difícil, de crise, de identidade, de crise política, crise espiritual, crise financeira, crise familiar, como a família de Ana vivia. Deus levanta um profeta na nação para restaurar, para estabelecer a ordem, o caos. Toda vez que há uma crise na nação, Deus levanta um profeta. Deus levantou um profeta, Samuel, homem de Deus, homem justo, homem sincero, homem reto, homem fiel em todos os seus procedimentos. Samuel julgava as questões do povo depois da transição dos juízes para já começar o ministério profético.
Samuel ainda é juiz. Samuel também é profeta. Samuel também é sacerdote. Samuel é aquele que tem autoridade sobre o povo. Samuel é aquele que tem autoridade delegada por Deus para administrar a nação. Samuel é aquele que tem a glória de Deus sobre a sua vida, a unção de Deus sobre a sua vida. E toda a nação, todo o povo respeita Samuel pelo seu procedimento, pela unção de Deus que há nele, pela capacidade de revelação que há em Samuel. O povo respeita Samuel, o povo reverencia Samuel, o povo chama Samuel de homem de Deus, chama Samuel de profeta, chama Samuel de vidente. O povo chama Samuel, o povo honra Samuel, o povo obedece Samuel, o profeta do Senhor. Só que o povo agora quer um rei, o povo quer ter um rei. E Samuel fica triste quando ele percebe que o povo quer um rei, o povo quer ser igual às outras nações. Deus diz para Samuel: Samuel, não fica triste, não se preocupe, eles não estão te rejeitando. Eles estão me rejeitando. Eles estão rejeitando a mim como o rei deles. Só que eles querem um rei? Dá um rei para eles. Mas Samuel faz uma lei, que é a lei do rei. O povo vai passar agora de uma teocracia para uma monarquia. Há uma transição, há uma mudança de ordem, há uma mudança de governo. O povo sai de uma teocracia e passa a viver agora uma monarquia. Deus diz para Samuel: Samuel, dá um rei para eles, mas escreve o direito do rei. Se eles estiverem de acordo, você dá um rei para eles. E aí Samuel tem que obedecer a voz de Deus, Samuel tem que obedecer a Deus. E aí Saul é escolhido o primeiro rei de Israel. Aquele que ia na frente, aquele que ia guerrear, o capitão do exército de Israel, o que ia guerrear, o que ia fazer as guerras do Senhor, combater as guerras. O Saul, ele começa tão bem o seu reinado, ele vai tão bem logo no começo, mas depois parece que o orgulho toma conta de Saul e o seu reino começa um declínio muito forte. Começa bem, porque Salomão diz assim, a Bíblia diz assim, em Provérbios, que o melhor é o final das coisas do que o começo. O melhor é o final do que o começo. Saul começa bem e termina mal diante de Deus. Deus dá uma ordem para Saul, que era para ele destruir toda a nação de Agag, toda a descendência dos filisteus. E Saul desobedece a ordem de Deus. A ordem de Deus era para que exterminar tudo, matar tudo, destruir tudo. Não deixar nada, não deixar pedra sobre pedra, destruir tudo. E a Bíblia diz que Saul poupa o melhor
do gado, o melhor das ovelhas. Desobedece a Deus. Deus ficou muito triste com essa atitude de Saul. E Deus rejeita Saul por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Por isso que eu digo que é um estágio probatório. Por que um estágio probatório? Porque é um período de provas, onde o indivíduo nomeado vai ser avaliado quanto à sua capacidade e aptidão para o exercício do cargo. Existe um tempo determinado, quando você passa no concurso público, que você não pode se envolver em fraude, em falcatrua, em corrupção. Você só vai ser efetivado quando você passar pelo estágio probatório. Assim como existe estágio probatório, Deus também existe um estágio probatório. Ou seja, Saul não passou na avaliação. Saul não passou na avaliação de Deus. Foi rejeitado. Foi rejeitado. Na verdade, esse aqui ainda não é nem a rejeição, é a repreensão de Deus. Ainda nem é a rejeição, é só a repreensão de Deus a Saul. Olha a repreensão de Deus a Saul. Procedesse neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul perdeu uma grande oportunidade de ver a sua família reinando por muitos e muitos anos sobre Israel. Perdeu uma grande oportunidade, jogou fora a oportunidade dada por Deus. Muita gente tem jogado as oportunidades fora que Deus tem dado. Grandes pregadores, grandes homens de Deus não têm guardado a palavra de Deus, o caminho do Senhor. Porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. E isso tem levado a muitas quedas, a muitas ruínas, a muitos ministérios que desabaram, que ruíram, que se tornaram grandes no começo, mas foram um desastre no final. Por quê? Porque eles não estão guardando aquilo que o Senhor ordenou para que eles fizessem. Esse é o estágio probatório. Esta é a avaliação. Nós somos avaliados por Deus. Nós somos avaliados por Deus. Deus já nos avaliou. Deus está nos avaliando. Se você vai continuar como pregador, se você vai continuar como pregador, se você vai continuar pregando a palavra de Deus, se você tem guardado aquilo que o Senhor te prometeu, se você tem guardado aquilo que o Senhor te ordenou. Aleluia! Muitas casas desabaram, muitas famílias destruídas, porque as pessoas não têm guardado mais aquilo que o Senhor tem ordenado. Saul foi uma tristeza total. Saul foi uma decepção total. Na ânsia de se tornar grande, ele caiu, ele se tornou pequeno. Na ânsia
de fazer aquilo que não era para fazer, aquilo que Deus não mandou ele fazer, desobedecendo a Deus, desobedecendo a palavra de Deus e caindo do trono, caindo do degrau mais alto. A gente tem visto isso acontecer no nosso Brasil. Tenho visto isso acontecer, eu tenho visto acontecer aqui na nossa segunda região de Belém, onde vários pastores começaram bem e hoje não estão mais nem no ministério. Pastores que começaram e hoje estão nos bares bebendo, uma tristeza, separado das suas esposas, porque não guardaram aquilo que o Senhor tinha ordenado. Uma tristeza muito grande isso. Eu fico muito triste quando um companheiro não guarda aquilo que o Senhor ordenou e cai no declínio, no esquecimento, que para voltar se torna muito mais difícil. Para voltar de novo se torna muito mais difícil. Essa foi a repreensão. Agora, Deus rejeita, aqui no capítulo 15, versículo 23, Deus agora vai rejeitar Saul. Olha o que Deus diz aqui para Saul. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 28, então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Coisa triste, né, pessoal? Coisa triste. Coisa decepcionante é quando a gente ouve uma palavra dessa. Traz uma tristeza no nosso coração quando Deus diz que está rejeitando alguém pela desobediência, pela rebelião, pelo pecado, pela iniquidade. Compara com feitiçaria, compara com idolatria. O sangue de Jesus está amarrado isso. Mas Deus rejeitou Saul, transferiu o legado dele para outra pessoa, transferiu o seu reino para outra pessoa, melhor do que ele. Deus está dizendo, melhor do que tu. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha piedade de nós e não guardarmos aquilo que o Senhor nos ordenou. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Rejeitar-te a Saul, entregar-te o reino dele a outro. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. Eu louvo o teu nome, Senhor, e engrandeço o teu nome nessa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Não vamos ficar por aqui, para a gente não se estender muito, mas que Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus. Que possamos sempre estar na presença de Deus, fiel e obediente, até a volta de Jesus. Pai seja convosco, até a próxima.